E começando mais um episódio do nosso Café com MP, em oferecimento de Flow Coffee, Casa Music, MP Imóveis Contagem. Tô aqui com um cara que é especialista naquilo que ele faz. Craque, professor, e hoje nós vamos falar bastante sobre imóveis de leilão. Tô aqui com o Leandro Chaves, parceiro. E olha, te receber aqui hoje é uma satisfação muito grande, porque nós vamos ensinar essa galera aí, nós vamos abrir a caixa preta de muita coisa aí dos imóveis de leilão, que é um assunto que causa muita curiosidade na turma, né, não, Leandro? Bem-vindo, cara. Obrigado. Na hora que eu recebi o convite, não pensei duas Foi vezes. Para mesmo. mim é sempre um prazer falar de mercado imobiliário, resenhar sobre mercado imobiliário e a gente ter a oportunidade de desmistificar muita coisa, de trazer muita informação que vai se adequar à realidade, ao invés daquelas coisas que a gente escuta se repetir e sem nenhum tipo de embasamento. Então, trazer realmente para o mercado um pouquinho de luz aí sobre o assunto. É isso mesmo. E você é uma referência profissional, tá? Tenho uma gratidão muito grande por você. Vou contar um caso aqui pra galera do Leandro, que teve uma. Eu tive um hiato no mercado imobiliário em 2020, no ano de 2020 especificamente, que eu não trabalhei no mercado imobiliário. E em 2020, no início de 2021, eu havia retomado, né, pandemia e tal. E aí eu retomei o trabalho como corretor e na época, a primeira venda que eu fiz nessa retomada foi em parceria com você, um apartamento lá da Rio Reno. E assim, cara, você nem me conhecia, né, como corretor e tal. Cara, e você abriu as portas, foi super solícito, deu tudo super certo. Eu não mal tinha um Instagram. Hoje, graças a Deus, a gente tá mais consolidado. E você abriu essas portas pra mim, cara. Sou muito grato a isso também. Tá? Acho que não sei se cheguei a te falar isso alguma vez, mas essa gratidão eu tenho, porque você foi a primeira pessoa que abriu as portas pra mim na minha volta. A gente fica feliz assim, eu sou um entusiasta muito grande de parcerias. Acho que no mercado a gente se cercando de boas pessoas, pessoas que, né, que têm uma linha de pensamento, de princípios parecida com a nossa, a parceria sempre tende a ser muito proveitosa para todo mundo. Então, do mesmo jeito que estavam abertas as portas lá no começo, elas seguem abertas e que a Até gente hoje. faça muitos bons negócios. Nós temos uma vida toda aí pela frente, fazer bastante negócios legais aí. Cara, conta pra galera aí que um pouquinho, pincela quem que é o Leandro, o que que o Leandro gosta de fazer as horas vagas, o que que você faz aí quando você fala assim, não tô trabalhando, que você trabalha pra cacete, mas eu quero saber o que você gosta de fazer aí nas horas vagas. Cara, a gente trabalha bastante, mas eu tenho 33 anos, então sou um jovem, tenho uma vida inteira ainda pela frente. Mas eu vim de um berço de. Minha mãe é corretora de imóveis, então eu Ah, comecei a minha vida profissional ali com meus 12 anos, ali fazendo o famoso serviço de office boy, prefeitura, cartório, aquele serviço burocrático ali de papel. E eu cresci nesse ambiente, sempre fui muito curioso, então às vezes eu estava na fila da prefeitura, do fórum, do que era, e eu estava ali lendo às vezes um documento do imóvel, lendo ali uma certidão do cliente, e eu fui tomando gosto por aquilo. Então, acho que foi muito natural essa minha entrada no mercado imobiliário. Então, apesar de jovem, eu tenho uma trajetória de alguns bons anos já nesse mercado, mas nos momentos vagos, e a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter esse momento para a gente, né, deixar a cabeça respirar novos ares. Eu sou o cara que gosta de fazer a trilha, que gosta de fazer uma travessia, então 2, 3 dias às vezes andando aí em cima de uma montanha, desconectado de tudo, offline. e a Isabela te acompanha em tudo? Não, a esposa não acompanha, não, né? Ela às vezes vai depois pro final, pro passeio, pra diversão, Pra mas a parte resenha, do né? perrengue, a parte, né, do andar, não. E assim, gosto muito de futebol, então meu prazer é ir pro estádio com meu pai, enfim, ver o Cruzeiro jogar nas boas e nas más, tá lá acompanhando. Recente tive a oportunidade de ver o Cruzeiro e Boca na Argentina com meu pai, que foi assim, a realização de um sonho, Que assim, legal, meu, cara. dele, um negócio Que top. aquelas memórias que ficam guardadas no coração da gente. E aí, cara, um churrasquinho. Então, assim, sou um cara de hábito muito simples, muito tranquilo, mas o meu maior prazer é poder estar aí fazendo as minhas travessias, estar aí andando um pouquinho no meio da natureza. Show de bola, legal demais, cara. E como você falou com sua mãe, né? Que iniciou lá, inclusive a imobiliária. Fala aí como é que a Heloísa Chaves Imóveis começou e como que você começou como office boy. Mas e o Leandro, corretor? Como é que foi isso, essa virada aí? É interessante porque lá no início dos anos 2000, quando minha mãe iniciou essa trajetória, é,
existia o corretor dentro da agência da Caixa. Então, ela trabalhava dentro da agência do Big Shopping, a agência Contagem. Então, ela trabalhou por 5 anos dentro dessa agência. Depois, inaugurou a agência Joaquim de Oliveira, que é uma agência que também tem aqui na João César, em Contagem. Ela foi para essa agência dar esse atendimento e em 2009 veio uma regra em que era proibido ter o corretor de imóveis dentro das agências da Caixa. Então, nesse momento, a Caixa ela abriu um edital, credenciou aqueles corretores que trabalhavam para ela para poder vender esses imóveis, agora não mais dentro das agências, mas sim cada um dentro do seu escritório, da sua estrutura. E foi nesse momento em que eu já fazia faculdade, já estagiava em construtora, já fazia serviço de office boy para ela, em que eu vim e falei, é esse o caminho, então a gente iniciou essa trajetória lá em abril de 2009, a Heloísa Chaves Imóveis, formalmente, ela nasceu dessa mudança de regra, desse empurrão que a Caixa falou, ó, agora não é mais aqui dentro, pode ser, mas agora debaixo da sua estrutura, e a gente veio construindo essa trajetória. Então, formalmente, a empresa existe há 15 anos, mas a gente tem já de mercado 24 anos de história com esse mercado. E assim, Legal. não tinha CRM no início, era no caderninho, não tinha computador. Então, a gente, inclusive, os arquivos mais antigos da empresa são todos ainda manuscritos. A gente Olha, ainda que mantém legal, cara. esse histórico desses primeiros imóveis, dessas primeiras vendas, Que top. esses primeiros atendimentos. Olha pra você ver. E interessante, pessoal, a gente saber que por trás de uma empresa sólida, né, tem uma história aí sensacional. Olha pra você ver. Vocês começaram dentro da Caixa mesmo e agora, né, em 2009, vocês vão lá, tiveram... Provavelmente deve ter sido um baque, mas foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque você fala, não, agora nós vamos crescer e você não ficar preso só realmente aos imóveis Caixa, né? Marcos, e tem uma história muito engraçada. A minha mãe não tinha vínculo formal seletista com a Caixa. Ela era um terceirizado que estava ali vendendo os imóveis. Então, comissionado igual todo corretor sempre foi. E na época ela saiu, e essa notícia meio que chegou assim, ó, a partir de semana que vem desocupa a mesa, não pode mais ter essa decisão, veio uma decisão lá de cima de Brasília. E minha mãe, ela conta e ela lembra direitinho que no dia que a gente iria abrir a empresa, ela foi contemplada com um título de capitalização que ela tinha comprado com o gerente da agência que ela trabalhava um tempo antes para poder ali juntar um dinheiro. Então, ela brinca que foi o fundo de garantia dela, foi o dinheiro ali que ela recebeu ali de rescisão que permitiu que a gente conseguisse dar os primeiros passos da empresa. Então, aquelas coisas que assim, a gente não explica mesmo. São Deus coisas, que ajuda a encaminhar as situações. E tem esse fato que é muito engraçado nessa nossa trajetória. E você lembra como é que foi sua primeira negociação como corretor, cara? Lembro exatamente, lembro como se fosse hoje. Foi uma casinha geminada no Água Branca, para ser mais exato, na rua Ibertioga. Olha como é que essas coisas marcam a gente. E foi exatamente um cliente desses de leilão que eu vinha vivenciando nesse mundo já há muito tempo, mas mais nos bastidores, na parte de documentação. E quando a gente abre a imobiliária lá em 2009, eu vim para essa frente comercial e foi o primeiro imóvel. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Não me recordo o nome da cliente, mas assim, o rosto, a feição dela me vem claramente na memória. Então, é uma venda que assim, essa é aquelas que a gente guarda no coração mesmo. Não esqueço, não. Que legal. Isso foi em 2009 também. 2009. Eu não esqueço o valor, 35 mil foi o imóvel na época. Pra gente ver como é que imóvel valoriza com o passar do tempo. Hoje, 35 mil, a gente mal compra Nossa senhora, não compra nem o quarto lá da Ibertioga. Não. Não consegue. Quer comprar um quarto aqui na Ibertioga, não é 35 mil mais não. Mal compra um carro. Legal, cara. E essa questão dos imóveis de leilão, né? Pra galera que tá assistindo agora, muita gente tem curiosidade. Todo mundo já ouviu falar. Fala assim, nó, imóvel de leilão sempre é bom e tal. Como que funciona? O que é o leilão de imóveis? Como é que esses imóveis chegam até vocês lá na Heloísa Chaves, chegam pro Leandro para repassar pra galera? Curiosidade, você foi bonzinho. Muita gente tem a curiosidade, mas tem um medo muito grande por trás. E eu sempre associo esse medo ao desconhecimento do assunto. Então, igual qualquer outra área do mercado imobiliário, o leilão ele exige um conhecimento técnico muito específico. E é claro que só o conhecimento técnico, sem a prática, a vivência do dia a dia também, ele fica um pouco a desejar. Então, o que são os imóveis de leilão? A gente pode dividir esse mundo em dois. O judicial e o extrajudicial. E aí o nosso forte lá sempre foi o extrajudicial, que são os leilões dos bancos. Leilão da Caixa, do Itaú, do Bradesco, do Santander. O judicial é uma discussão lá trabalhista, civil, criminal, de imposto, em que o juiz fala, olha, esse imóvel tem que ir para leilão. Então, a gente também trabalha com essa linha, mas a gente é muito focado no extrajudicial, que são das instituições financeiras, por causa da celeridade.
ele é muito mais rápido em todos os seus aspectos, desde a análise, se vale a pena participar ou não, a disputa em si, o desembaraço do leilão, quem quer comprar para morar, para vender, para alugar, é tudo muito mais rápido. E o que é o nosso trabalho? É exatamente mapear essas boas oportunidades. A gente tem 2 filtros. O primeiro é o filtro comercial. O imóvel vale a pena? Está com um bom preço? Passou no primeiro filtro, que é esse filtro comercial, a gente vai para o filtro da análise jurídica. Analisar a matrícula, o edital. Então, a gente vai entender quais são as regras Você é do advogado. jogo, corretor de imóveis e advogado. Então, inclusive, com o passar dos anos, eu senti a necessidade de voltar para a faculdade. A minha primeira graduação é em administração, então voltei para a faculdade, fiz a graduação em direito e com sempre o olhar ali para o direito civil, para o direito das coisas, para o direito de vizinhança, Legal. de propriedade. A minha especialização foi em notarial e registral, então eu sempre conduzi ali o meu conhecimento para poder encaixar dentro do que eu já fazia no meu dia a dia, para poder dar mais segurança para os clientes, para poder dar mais credibilidade. Então, o imóvel passou no filtro comercial e no filtro da análise documental, na análise jurídica, é um imóvel que ele vai entrar no nosso portfólio e que vai ser recomendado para o cliente. E aí a gente vai encaixar aquele que quer para morar, aquele que quer para alugar, aquele que quer para revender. Tem espaço nesse mercado aí para todo mundo, porque muita gente acha que é só quem tem muito dinheiro que compra imóvel em leilão. Muito pelo contrário, né? É exatamente o contrário. Serve para esse público também, mas serve para aquele cara que tem pouquíssima condição, pouquíssimo dinheiro. E uma curiosidade que eu tenho, até entrando sobre isso, você falou da questão do cliente, até nem estava isso no nosso script, não. Esse cliente, por exemplo, que tem uma condição diferente. As regras, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, elas se aplicam no imóvel de leilão ou são regras diferentes? Como é que funciona isso? Se aplicam exatamente igual se aplica a um imóvel usado. Então, recente, nós assinamos um contrato onde o cliente, além de comprar abaixo do valor de mercado, ele teve R$33 mil de subsídio. R$33 mil de desconto, além do que já estava descontado no preço do leilão. Então, ele era o cliente lá do Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele pegou R$33 mil de subsídio. Então, no mercado tradicional, esse cara teria que ter lá 20% de entrada. Esse cara consegue, no Minha Casa Minha Vida, comprar no leilão com 10% de entrada e ainda tendo subsídio e ainda comprando abaixo do valor de mercado. Caraca. Então, é um negócio que transforma a realidade de muita gente. Porque a gente sempre associa leilão ao investidor, ao cara que tem muito dinheiro. Mas quem quer comprar para morar e o mercado tradicional não absorve, o leilão absorve. Que top! Olha só para você. Inclusive o senhor que está atrás dessa câmera aqui, ó. Deu certo o negócio lá? Ah, tá bom. É uma coisa que eu não tinha falado para o Matheus, que o Matheus me procurou recentemente e tal. A gente tinha conversado um pouco sobre isso. Talvez, né, na época eu nem me atinei a isso. Até porque eu já mandei clientes para você e mando um cliente investidor para você também, cara que quer comprar para vender. E, Leandro, então assim, legal. Então, a gente parte hoje do princípio que vocês são especializados em leilão de imóveis extrajudicial. Perfeito? Ou seja, como é que esses imóveis chegam até vocês? Os bancos fazem parte de uma lista? Como é que funciona isso? É legal a gente pensar o seguinte, a Caixa hoje tem 70% de todos os financiamentos do país. Então, proporcionalmente, ela tem... que é mais... Já chegou a ser mais e o banco ele vem perdendo um pouquinho desse espaço por uma estratégia do próprio banco, de não concentrar tanto o mercado, de não ser tanto exigido em relação ao orçamento. Então, já chegou em outras épocas a bater 80%, 85%. Hoje a Caixa tem 70% do mercado como um todo. Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem 99% e meio. E 0,5% Banco do Brasil. Mas no mercado... Ainda existe Banco do Brasil? Existe, faz 0,5%. Nossa senhora, tem tempos que eu não vejo falar. Faz. Não é o forte deles. O Banco do Brasil é forte no crédito rural, em outras coisas, mas no crédito imobiliário eles são pequenininhos. Mas como a Caixa tem a maior parte dos financiamentos do país, proporcionalmente ela também tem a maior parte dos imóveis que vêm a leilão. Então é impossível falar de leilão sem falar da Caixa. E aí a Caixa ela credencia de tempos em tempos as imobiliárias para poderem oferecer esse serviço ao mercado. Então, o último edital saiu em dezembro de 23. O último edital tinha saído em 2019. Então, de tempos em tempos, quando ela sente a necessidade, ela credencia novas imobiliárias para prestar esse serviço. Então, nós somos credenciados à Caixa há 20 anos há 24 anos para poder vender esses imóveis. Então, enquanto Caixa, a gente tem lá o painel da imobiliária, onde a gente consegue filtrar esses imóveis e dar lá o enquadramento para o perfil daquela pessoa que a gente estiver atendendo. Só que a gente tem que lembrar que tem outros 30% de mercado que pouca gente olha. E aí a gente pode falar os maiores, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Mas, por exemplo, vem para leilão
imóveis que são comprados através de consórcio. É a mesma regra do Sim. financiamento. Então, a gente tem várias empresas de consórcio, e muitas que as pessoas nem sabem o nome, e que fazem leilão. A gente tem bancos menores que às vezes não financiam o comprador final, mas que financiam a construtora, financiam a loteadora, e esses bancos também recebem imóveis como garantia. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Banco Inter, Mercantil do Brasil. A gente tem bancos que você nunca associa tradicionalmente a crédito imobiliário, mas ele financia obra, financia investimento, financia capital de giro. E o que ele pede em contrapartida? Um imóvel como garantia. Se essa operação não é paga, esse imóvel é retomado e vem para o mercado de leilões. Hoje, a gente tem uma onda muito forte nos últimos anos do Estado de Minas Gerais dele se ver livre de um monte de imóveis que o Estado não usava. E assim, o Estado tem ilha, tem pedreira, tem apartamento na orla do Rio de Janeiro, tem apartamentos e salas comerciais espalhadas em São Paulo, Salvador. Caraca. Imóveis vazios, fechados, só dão despesa para o Estado. E o Estado tem feito um esforço muito grande de pegar esses imóveis também e colocá-los ao mercado através de leilões extrajudiciais também. Ah, que Então, interessante. é um mercado muito maior do que aquele que aparenta inicialmente, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas, que é a Caixa. Então, a Caixa é importante, mas tem um monte de outros entes que participam desse mercado. Que top, bicho. Eu não sabia disso, não. Interessante. Muito legal saber. Porque você vê que na minha cabeça, claro, a Caixa. Eu sabia dos outros bancos, mas até porque a gente já bateu papo sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu não sabia. Não sabia, legal, interessante. E aí, dando mais alguns exemplos. O SESI, o SESC, a FIENG, enfim, qualquer entidade que tem essa característica, se ela tem que se desfazer de um patrimônio, ela tem que se desfazer através de leilão. Então, recente a gente teve uma situação numa cidadezinha da região metropolitana, que era um imóvel muito único, era um imóvel no centro da cidade, de esquina, com características muito únicas. E assim, Leandro, existiam outros imóveis à venda na cidade com aquelas características? Não. Mas um SESC da vida, um SES da vida, para se desfazer desse imóvel, ele tem que colocá-lo à venda através de leilão. Então, às vezes, é a oportunidade de comprar um imóvel muito único, muito especial, abaixo do valor de mercado. E como esses leilões são pouco conhecidos, pouco explorados e poucas pessoas sabem lidar com isso, é muito comum esses imóveis saírem muito próximo do lance mínimo. Com pouca ou nenhuma disputa. Olha pra você ver. Tem que ficar atento mesmo, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Eu tenho um amigo que eu indiquei pro Leandro, né? Um amigo pessoal que cara, ele tá muito satisfeito. Ele fala assim, ó, tem uns perrengues, mas na maioria das vezes é interessantíssimo. Tem gente que vive disso hoje, né, Leandro? Sem dúvida. O perrengue faz parte do processo. Não adianta a gente querer E nós vamos falar deles daqui a ganhar pouco. dinheiro sem ter que roer o osso da caminhada. Mas o que é o legal do leilão é que isso é muito controlado. A gente vai ter a oportunidade de falar disso um pouquinho mais na frente, mas o risco ele é totalmente controlado. Mas eu tenho hoje muitos clientes que vivem de leilão e muitos clientes que se deram a condição de largar aquele emprego que ele só tinha pela obrigação do dinheiro e fazer algo que hoje tem prazer e complementar a renda, ou até, em muitos casos, ter uma renda maior do que a renda principal do trabalho com os imóveis de leilão. Vários e vários casos. Legal. Tem muita história legal. Ah, faço uma ideia. Conta uma história legal aí que você vê, que você fala assim. Você já contou mais ou menos aí uma história da pessoa que no Minha Casa Minha Vida ganhou um subsídio aí? Tem alguma história legal que você vê assim de uma pessoa que transformou a vida com isso? A gente tinha um cliente que trabalhava numa indústria no 5, aqui em Contagem, na área industrial de Contagem. E ele era assim, um iniciante ali na indústria, então ele tinha um salário básico da categoria dele, e ele tinha muita boa vontade em um FGTSzinho pequeno. Ele nos procurou e falou assim, olha, moro na casa dos meus pais, eu ainda tenho esse conforto de ter uma sobra no orçamento, mesmo ganhando pouquinho, eu consigo comprar alguma coisa? E no mercado tradicional não tinha nada que ele pudesse adquirir. E ele exatamente comprou um imóvel conosco, dando o FGTS dele como entrada, conseguiu comprar o primeiro imóvel, um imóvel simplesinho, baratinho. Em 2, 3 meses a gente conseguiu fazer todo o desembaraço de documentação, deixar o imóvel pintadinho, bonitinho. A gente revendeu, ele colocou R$30 mil de lucro no bolso. Só para traduzir isso, 2 anos e meio de salário que ele tinha na época, se ele não gastasse nenhum centavo de salário. E ele, muito inteligente, não parou nesse primeiro imóvel. Ele pegou esse dinheiro Aportou e reinvestiu, e pegou e reinvestiu. Hoje ele é um cliente que ele tem uma condição que ele jamais imaginaria que ele tivesse alguns anos atrás, porque o leilão possibilitou ele avançar assim, 10, 15 anos na vida dele do que se ele fosse na velocidade normal das coisas. E você ganhou um fã, né? Vocês ganharam um fã, porque... Cara, isso é legal, porque a gente vira amigo dos clientes no final das contas, porque a gente cria uma relação de tamanha confiança em que a gente fala, olha, esse compra, ou esse não compra.
Eu lembro que há alguns tempos atrás, antes de existir o Pix, não, isso não é tão longe, isso era 2020, a gente tinha talão de cheque em branco assinado de cliente. A gente tinha procuração de amplos poderes de cliente para poder Que comprar o que a gente top. mapeasse que era legal. Porque a gente, no final das contas, a relação ela é de confiança. Não é só uma relação comercial. Leilão não existe, a gente só tem uma relação comercial. Não, ela é de confiança. É. Nossa, e aí, ó, você lembrou o caso do Dimas, né? Que teve aqui, inclusive o episódio que eu lancei agora recentemente, o Dimas falou isso. Ele falou que tinha o Gustavo, filho dele, né? Que você conhece também. Ele vendia carro, não sei se você viu o meu episódio. Ele, tipo assim, deixava o cheque em branco aqui pro Gustavo comprar carro. E o Gustavo começou a trabalhar com 12 anos de idade com o cheque em branco na mão. Você colocava de 12 anos de idade um cheque em branco na mão. E é tipo isso, é relação de extrema confiança. Isso é muito legal. Nosso negócio não é um negócio de imóvel, não é um negócio de investimento, é um negócio de gente. Verdade. É, esse é o principal ponto, cara. Eu acho que vale pra tudo, E né? parece clichê a gente falar isso, mas no final das contas o negócio é um negócio de gente, de pessoa, de ser humano. Eu brinco em sala de aula que o nosso negócio é um negócio do 5G. Aí o aluno fala assim, professor, internet não, gente. É de gente o nosso negócio. É verdade. E você falou dos perrengues, né? Como é que é a questão. Porque tem problemas, né? Você fala assim, ó, tô comprando imóvel barato, mas sempre vai ter alguma coisinha ali que pode ser que dê problema. O que são esses problemas, os principais problemas envolvidos, e o que você faz para diminuir esse risco para a pessoa que está entrando no mercado de imóvel de leilão? Maior preocupação de todo mundo, a questão da desocupação. Esse é o número 1. Número 2, questões documentais. Então, como que a gente trabalha? A maioria dos editais, a gente sempre faz essa conferência, está lá em que o banco responde pela evicção de direito. O que quer dizer isso? Se tiver uma decisão judicial que fala assim, tá errado, tem que desfazer o negócio, o banco se responsabiliza e devolve todos os valores que a pessoa gastou corrigidos. Uma certidão, o banco devolve corrigido. Honorário do advogado que ela teve que pagar, o banco devolve corrigido. Então, quando o edital traz que o banco responde pela evicção de direito, o pior que pode acontecer é eu receber o dinheiro de volta corrigido. Não tem nada de mal nisso. Então, se der tudo errado, é como se tivesse aplicado o dinheiro. Sim. E o banco devolve. Mas a gente faz uma análise exatamente para desviar dos problemas. Então, existem algumas situações que a gente vê na documentação, que a gente vê no edital, que a gente fala assim, olha, isso pode ser um problema lá na frente. Então, a gente faz uma pesquisa em relação ao imóvel, em relação aos ex-proprietários, em relação ao procedimento de retomada, para ver se o banco cumpriu todos os requisitos passo a passo do jeito que a lei manda. Então, a gente fazendo esse controle prévio antes do leilão, a gente não costuma ter nenhum problema documental depois da compra. Então, vai se fazer uma escritura e registro normalmente. A gente tem casos de imóvel de leilão que com 10 dias o cliente já fez a escritura, já registrou, já está com o imóvel livre e desembaraçado no nome dele. A maior preocupação de todo mundo que me procura e me pergunta é, Leandro, e a desocupação? E aí, vou contar como é que funciona isso. Desde a pandemia, os bancos não mais, em sua maioria, informam se o imóvel está ocupado ou desocupado. Então, em regra, está tudo ocupado. Só que é muito comum a pessoa, quando ela recebe os comunicados do banco, ela abandonar o imóvel de forma espontânea. Sério? Tem muitos imóveis que a gente arremata, talvez aí numa escala aí de cada 10, 3 já estão vazios, porque a pessoa Vergonha? Será? não quer ter o constrangimento de ter que alguém lá bater na porta dela e pedir ela para sair. Então, como o banco ele é obrigado a mandar vários comunicados, é muito comum esse abandono espontâneo. Muito comum, muito comum. E aí, acontece da pessoa, inclusive, abandonar e deixar o imóvel com os armários planejados, com lustre, com espelho. Então, muita gente acha que imóvel de leilão é só imóvel destruído. A gente pega imóveis completíssimos também no leilão. Completíssimos. Então, de cada 10 aí, 3 eles já vão, 2, 3 eles já vão ser abandonados antes. Então, a gente basicamente tem que fazer contato ou com o síndico ou com o condomínio, ou no caso de casa, levar o chaveiro e tomar posse do imóvel. A gente apresenta a documentação, mostra o atual proprietário e toma posse. Uma outra fatia desse mercado, a gente vai negociar com a pessoa prazo. Então, a gente vai negociar com ela o que a lei determina de início, que são 30 dias. E, claro, a gente ajusta de acordo com a realidade de quem está comprando e de quem está morando no imóvel. Então, hoje, 90% de todos os nossos imóveis a gente consegue desocupar de forma amigável, sem ter necessidade de brigar judicialmente com quem está ali. Então, em alguns casos, só prazo. Em alguns casos, eventualmente, se negocia uma ajuda financeira para pagar a mudança, às vezes para a pessoa poder pagar um primeiro mês de aluguel adiantado para onde ela for. Então, a gente, em alguns casos, consegue ali alguma compensação para acelerar o processo. E isso tudo já está previsto lá desde a análise de viabilidade inicial. A gente tem ali um orçamento reservado para a desocupação. E
O último estágio são aquelas pessoas que não querem conversa, que por algum motivo entendem que o banco está errado ou que não querem fazer um acordo para desocupar. Para essas pessoas, a gente vai propor uma ação, um remédio judicial disso é a emissão na posse. Então, a emissão na posse é a ação que vai cuidar dessa situação e vai chegar um momento em que o juiz vai falar assim, oficial de justiça, vai lá e dá um prazo para a pessoa desocupar de forma voluntária ou, se vencido esse prazo, ela não desocupar de forma voluntária, pode fazer o arrombamento do imóvel. E, cara, a gente tem um histórico aí de quase 2.000 imóveis nesses 24 anos de leilão. Eu tive 2 únicos casos que foi até o arrombamento, que é o juiz, depois da ordem... O que aconteceu com o Mário Gomes agora, essa semana, lá, aquele ator? Eu, nesses anos todos, tive 2 casos iguais a esse. E por quê? Porque não há necessidade de chegar nesse ponto. O diálogo, ele costuma resolver as situações. Sim. E porque o diálogo não resolve, o juiz determina, e aí a pessoa que tem um pouquinho de discernimento, na hora que o oficial de justiça chegar lá e falar assim, olha, você tem até tal dia, tal hora para desocupar voluntário e para me entregar as chaves. Ela normalmente vai entregar as chaves, ou às vezes vai mudar e vai largar o imóvel aberto, ou vai largar a chave com o porteiro, com o zelador, com o síndico, e a gente vai fazendo esse monitoramento para poder assumir o imóvel. E muita gente às vezes acha que até que o arrematante ele é vilão nesse sentido, mas ele é o cara que vai vir para poder colocar as cotas condominiais em dia, ou seja, estava todo mundo às vezes pagando água e luz para aquela pessoa que estava ali sem pagar, ele vai colocar o IPTU em dia. Então, o arrematante ele vem para limpar todas essas situações e deixar o imóvel 0 quilômetro para ele usar, ou para ele alugar, Sim. ou para ele vender. Legal. E uma pergunta, isso aí é até para um amigo meu. Interessante. Não sei se ele vai assistir, mas eu vou mandar pra ele esse link. Ele tá com 2 meninos gêmeos, pequenininho, recém-nascido, ele tá lascado, coitado, tá dormindo é nada. Mas o que acontece? Ele teve um problema desse com a ex-noiva dele. Eles compraram um imóvel junto, ele deixou ir pra leilão. Divórcio ou término de relacionamento é um dos maiores motivos que leva imóveis a leilão. Eu faço uma ideia, porque não tem diálogo e aí, entre eles, aí, tipo assim, eles meio que tocam o... E às vezes só com a renda dos dois que dava pra pagar. Às vezes só com a renda de Não um dá. a conta não fecha. E aí às vezes o um sai e o outro não consegue. O nome dele foi pro Conres. Acabou a possibilidade dele conseguir crédito na Caixa? Então, o Como Conres você trabalha como correspondente também. Sim, a gente atua com crédito imobiliário. O Conres, ele é uma consulta de responsabilidade. Ele é um cadastro onde o banco vai lá e anota quem, de alguma forma, gerou prejuízo em operações. A forma tradicional de se resolver o Conres é procurando o banco e pedindo ao banco. Banco, apure qual foi o prejuízo que a minha operação gerou. E aí o banco fala, olha, você gerou um prejuízo de tanto, e ele pode emitir um boleto, a gente chama isso tecnicamente de DLE, e ele vai lá no banco e paga. Se ele não quiser procurar o banco, ele vai lá no site do Banco Central, tem um relatório que chama Registrato. Ele baixa o relatório e vai lá na coluna prejuízo e confere qual que é o prejuízo que ele gerou para aquele banco. Interessante, hein? Então ele já consegue, mesmo sem ter que ir lá conversar com ninguém no banco, entra no site do Banco Central, puxa o relatório e vai lá na coluninha prejuízo e confere. Ah, tem lá X mil reais. Ou ele vai ter que procurar o banco e pagar esse prejuízo que ele causou, ou ele vai ter que tentar em outra instituição financeira. Lembrando que os bancos compartilham essa informação no SISBACEN, no sistema do Banco Central. Então, às vezes, os outros bancos, num primeiro momento, também podem negar o crédito, mas à medida que o tempo vai passando e que aquela marquinha fica menos clara, menos evidente, pode ser que num outro banco ele consiga financiar um imóvel no futuro. Então, Perfeito. caminho 1 é pagar o prejuízo, se não couber no orçamento ou naquele momento, tentar junto a um banco privado, enfim, um banco diferente do que ele teve a operação. Interessante, eu vou mandar esse vídeo pra ele aí, ó, tá vendo? Você já destrinchou pra ele aqui que eu vou, o caminho, tá ótimo. E vai entrar, e é imóvel bom pra entrar pra gente vender, hein? A gente sabendo isso aí, eu vou mandar pra vocês lá. E como que você identifica, você falou que tem uma lista lá dos seus clientes e tal, isso aqui. Como que você identifica uma oportunidade de ouro nos leilões? Como é que funciona isso aí? O primeiro filtro é sempre o comercial. Quando eu falo comercial, não só o valor do imóvel, mas também a liquidez, ou seja, o quão rápido o mercado está disposto ou não a absorver aquele imóvel. Um cuidado que eu sempre falo para todo mundo que está entrando nesse mundo. Valor de imóvel anunciado não necessariamente reflete o valor de mercado, o valor real daqueles imóveis. Vídeo do MP de ontem, antes da nossa gravação. Então assiste o vídeo lá, porque o valor que meu vizinho está pedindo, o valor que está lá anunciado na internet há 200 anos, não necessariamente é valor de mercado. Então a gente busca ser muito conservador e trabalhar com o máximo de amostras de imóveis já vendidos naquela característica, naquela região,
para a gente poder ser muito assertivo e precificar o imóvel de forma adequada. Então, precificamos o imóvel, a gente estabeleceu a primeira premissa. Segunda coisa, tem liquidez? Aquele imóvel, naquele lugar, com aquelas características, aquela quantidade de quartos, de vagas, o mercado interessa, absorve? Passou no crivo da liquidez, aí a gente vai para analisar a documentação. Então, regrinha de ouro é saber precificar adequadamente o imóvel. E sempre imóveis que foram vendidos e não aqueles imóveis que estão lá no mercado há trocentos anos. Esse é um cuidado gigante que tem que tomar. Então, provavelmente, esse aí é o maior erro dos iniciantes em leilão, né? Porque a pessoa ela chega e fala assim, porque o pessoal, na maioria das vezes, nós, seres humanos, temos uma dificuldade de entender que tipo assim, aquele caminho ali pode até parecer fácil, mas ele não é. Eu quero, sou investidor de imóvel de leilão. Aí o primeiro que aparece, ele vai lá e arremata. Aí na hora que vai ver, aconteceu isso com um amigo meu, tá? Que eu indiquei para você, ele não quis seguir e levou a tinta, tá? Esse é o maior erro que acontece, ô Leandro, que você vê assim, o cara não sabia de mercado, fala assim, pô, vou pegar um imóvel de leilão, ó, isso aqui deve estar barato. Imóvel de leilão tá barato, vou pegar e vou comprar. Como é que foi? É erro não só do iniciante, mas é erro também de quem às vezes quer se fechar e não abrir para parcerias. Porque, exemplo, eu posso ser especialista numa determinada região, mas às vezes eu tenho um imóvel que é numa outra cidade, num outro estado, numa outra região, e eu consigo avaliar? Consigo, mas quem vai conseguir precificar de fato aquele imóvel lá na ponta da linha é o corretor que está lá no dia a dia daquele mercado. Então tem muita gente que quer se fechar e que, eu quero ganhar e quero ganhar sozinho e não quero me cercar de ninguém. Então às vezes ele vai precificar errado e se a primeira premissa está errada, todo o resto está no lixo, não vai fechar a conta mais. Então, a parceria nesse sentido no mercado de leilões é muito importante, porque não dá para ninguém avançar nesse mercado em quantidade, em qualidade sozinho, tem que se cercar de boas pessoas. Então, eu falo de contagem, mas às vezes eu tenho um imóvel em Belo Horizonte, eu tenho um imóvel em Pedro Leopoldo, eu tenho um imóvel em Montes Claros, eu tenho um imóvel em São Paulo, no Rio. É importante contar com quem está no dia a dia daquele mercado. Interessante. E reforça pra gente aí o Instagram da Heloísa Chaves, o seu Instagram também. Eu não sei se ele é aberto. Ele não é aberto, mas eu aceito todos os alunos, todos os colegas. Então, o meu é o @LeandroHChaves e o da empresa é o @HChavesImóveis. Ah, beleza, da Heloísa Chaves Imóveis. Então, pessoal, vocês que estão aí com curiosidade com relação a esse mercado, né? Porque a Heloísa Chaves Imóveis, né? O Leandro, eles não trabalham só com imóveis de leilão, mas eles são referências na cidade de Contagem. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu te trouxe aqui nesse quesito. Porque é uma coisa que causa curiosidade em muitos dos meus clientes. Eu falei assim, eu vou trazer isso aqui no podcast, porque a gente tem que trazer pessoas que se conhecem, são especialistas de um assunto. Então, essa questão da precificação, se errou aqui, o resto todo está comprometido. É super importante isso, porque muita gente pergunta assim, Leandro, qual que é o máximo que eu posso pagar no imóvel? Eu falo assim, olha, a conta é inversa, é uma conta de chegada. Eu primeiro travo qual que é o valor que eu pretendo vender esse imóvel, no caso de quem é investidor. E a partir daí eu vou elencar todos os custos e despesas que eu tenho, e aí eu consigo assim, olha, considerando que eu quero ter um retorno no mínimo de tantos mil ou de tantos por cento, eu posso pagar no máximo tanto nesse imóvel. Então é uma conta de chegada. Eu travo o valor do imóvel e é a partir daí que eu faço os cálculos. E não qual que é o valor de largada. Porque o valor de largada ele pode subir de acordo com a disputa, de acordo com o percentual de desconto que o banco der. Então a gente começa pelo valor de mercado daquele imóvel. Sempre de forma conservadora. Então a gente sempre busca posicionar o imóvel ligeiramente abaixo da média de mercado para que o investidor tenha uma liquidez, que ele tenha giro nessa operação. Por exemplo, se for um imóvel que o mercado absorve por 200. A gente vai precificar ali em 195, 190, para que na hora que alguém for procurar por aquele imóvel, a gente sempre seja ali uma das primeiras opções. E uma coisa é ganhar 20% em 12 meses, outra coisa é ganhar 20% em 6 meses. Sim. Então, a conta muda radicalmente. Então, a gente é muito conservador na hora de precificar o imóvel e também muito conservador na hora de estimar as despesas. A gente sempre arredonda despesa para cima e receita para baixo. Porque se for para surpreender, que surpreenda positivamente. Sobrar mais dinheiro e não para tirar mais dinheiro do bolso dele. Interessante. Porque se a conta fecha com 190, ela vai fechar ainda melhor com 200 mil. Então a gente sempre busca ser muito conservador nesse sentido. Muito, muito, muito. Legal. E me fala uma aqui, eu sei que você tem uma planilha, né? Até o próprio amigo nosso começa com A e termina com Adriano. Ele me fala que tem uma planilha. Eu não cheguei a ver.
que ele me falou assim, não, tem as coisas lá que você tem que colocar para chegar nesse valor líquido do lucro. O que tem nessa planilha lá? Conta pra... Aí eu te apertando aí, Não, sem te mas abraçar. essa informação ela é super importante, ela é relevante. A gente pensa no valor do imóvel, nas despesas de documentação, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque cada município tem a sua política, por exemplo, de cobrança de TBI. Em Contagem, o ITBI é 2,75% da avaliação. Independente do... Em Belo Horizonte é 3%. Em Betim é 0,5% do valor financiado mais 2% do valor à vista. Tem cidades que cobram ITBI em cima do valor da compra, tem cidades que cobram em cima do valor de mercado. Então, primeira continha, documentação. Sempre fazendo o cálculo específico para a cidade onde está sendo adquirido o imóvel. Perfeito. Segunda coisa, reforma e desocupação. A gente já tem que prever ali uma verba para poder deixar o imóvel na melhor condição possível, e aí a gente vai considerar padrão de acabamento, metragem, para poder deixar uma verbinha destinada para reforma e desocupação. Quer seja ela amigável ou não, tem que estar ali já guardado um orçamento para isso. Uma coisa que muita gente esquece, enquanto não vende, eu tenho que manter o imóvel limpo, eu tenho IPTU, eu tenho condomínio, então manutenção do imóvel também entra na análise de viabilidade. Então a gente sempre, de forma conservadora, projeta todas as despesas para 12 meses. Então 12 meses de IPTU, 12 meses de condomínio, para quem vai financiar 12 meses de parcela do financiamento, porque aí a gente consegue pegar as despesas tanto da aquisição quanto as despesas que eu vou ter até a venda. E por fim, vendeu, apurou o dinheiro, tem que pagar o imposto de renda e o comissionamento do corretor que fez a venda. Então isso tudo entra na análise. Legal, que comissão do corretor e o imposto de renda já não sai do dinheiro de entrada, ele sai já da venda. Sim. Então, do valor que eu vender, eu já tiro a parte do corretor e já tiro o imposto de renda. Então, eu consigo mensurar perfeitamente todas essas despesas desde o início. Em caso que o edital tenha custo com leiloeiro, custo de assessoramento ou de intermediação, a gente estudando o edital, a gente vai colocando check em cada um dos itens da análise de viabilidade. Caraca, que legal. É muito top. É muito top. É um mercado... Não tem mágica, não tem jeitinho. É metodologia, trabalho técnico mesmo, de analisar item por item do imóvel. É interessante. Isso aí, quando você presta essa assessoria, que eu acho que é o maior... Esse, pra mim, é o maior erro que tem da pessoa que vai querer. Porque ela às vezes fala assim, não, eu vou fazer isso tudo por minha conta. Até que no futuro, pode até ser que ela consiga. Mas, cara, olha como que o seu auxílio, a experiência, traz um conforto para a pessoa que é impagável, cara. É impagável. Vou te dar um exemplo clássico, aconteceu recente. O cliente comprou sozinho e depois nos procurou só para colocar o imóvel à venda. Ele foi me contar que só de conta de luz e de água ele pagou lá R$7.000. Eu falei com ele, olha, assim, eu não queria te trazer essa notícia agora, eu queria te trazer essa notícia muito antes, mas existe uma resolução da ANEEL e existe uma resolução da Copasa que fala que você só responde pelos débitos de água e de luz no seu nome. Então, esse débito não é do imóvel, era do CPF lá de quem deixou a dívida. Então, você não precisaria ter pago água e luz, porque bastava apresentar para a Copasa e para a CEMIG os documentos mostrando que você é proprietário a partir de agora, e eles fariam a religação e o débito ficaria naquele CPF que deixou a dívida. Então, assim, isso pagaria os honorários da corretagem, sobraria dinheiro e economizaria tempo. Ele jogou R$7.000 no lixo, basicamente. É isso. Olha para você ver. Isso vale o custo? Essa é a pergunta que fica. E a regularização desse imóvel? Geralmente, ela é tranquila, ela é mais demorada. Por exemplo, comprei, fiz, bati o martelo, pum, é meu. Paguei. Como é que funciona dali para frente? É tranquila essa regularização? Quando a análise ela é feita documental antes, a gente consegue saber se tem alguma coisa no meio do caminho ou não. Mas um imóvel normal, certidões, ITBI, escritura e registro. Fluxo normal da compra de qualquer imóvel. Se na análise a gente entende antes da compra que tem uma penhora ou que tem qualquer coisa que precisa de ser baixada, a gente já tem que considerar o tempo para resolver isso na análise de viabilidade e o custo também para resolver isso. Mas a grande maioria dos imóveis que vão a leilão não tem nenhum empecilho adicional. É uma transferência tradicional de certidões, escritura e registro. Alguns casos que são comuns. Ação de cobrança do condomínio e às vezes essa ação ela vem para a matrícula do imóvel. Então, normalmente o edital fala, o banco paga o condomínio, mas os custos para a regularização, os custos para essa baixa
são do arrematante. Então ele tem que considerar honorários advocatícios, custos processuais, o O tempo Adriano para passou baixar por isso isso. recente, até inclusive com aquele lá de Betim. que eu Sim, vendi. sim, é comum. É. Então, às vezes a gente tem casos em que isso vai para matrícula e tem casos que não vai. Se não vai para matrícula, a gente resolve isso paralelo à transferência do imóvel. Agora, se é algo que já está na matrícula, tem que ser resolvido antes de transferir. Então, a gente sempre naquela análise prévia, naquela diligência prévia, a gente já consegue entender tempo, custo e o que tem ou não para resolver. Legal. Cara, se a gente for pegar para analisar isso aqui, o que você tá, essa aula que você tá dando aqui, tá de graça para você. Eu sempre tenho uma premissa, Leandro, que quando a gente divide as coisas, coloca tudo certinho, cada um no seu quadrado, nicho de mercado, que a gente estava conversando, tudo dá certo. Eu acho que, assim, você querer reter tudo, você tá cometendo um pecado. Por quê? Cara, olha como você diminui seus riscos. Você fala comigo, Marco, você quer me vende um imóvel de leilão. Cara, não vou fazer isso. Eu vou te indicar futuramente e tal. Se você tiver uma outra demanda, fala assim, não, procura o Marcos, a gente vai trabalhando em parceria. Por quê? Nós temos uma mania de retenção das coisas. E eu acho que quanto mais você for especialista, que a gente estava conversando, do nicho de mercado, mais a coisa flui para você dentro daquilo. Hoje, Leandro, você tem mais ou menos por alto o número de clientes seus hoje que você fala assim, esse cara compra comigo com frequência, quantos clientes mais ou menos você tem hoje assim na sua carteira que compram com frequência? Hoje a gente tem quase 2.000 imóveis de leilão vendidos na nossa base. E nós temos, com certeza, mais de 200 clientes que compram, terminou uma operação, faz outra ou às vezes faz operações simultâneas. Que legal. E o legal do mercado de leilões tem muito mais imóveis do que pessoas para arrematar. Só para trazer um número. Sério? A Caixa esse ano já retomou quase 42 mil imóveis. A expectativa é de bater 80 mil imóveis até o final do ano. A frequência que a Caixa retoma... Vou falar da Caixa, mas isso aí pode ser que vale para todos os outros. De retomada. É sempre... Tem um Diário. período... É diário. A gente tem leilão acontecendo todos os dias, 10 da manhã e 18 horas. Todos os dias. Tem os horários certos. Cada edital traz o horário específico, mas todos os dias, inclusive em alguns casos, final de semana, feriado. A gente esse ano fez a arrematação. 1º de janeiro tinha um edital que o prazo dele vencia 1º de janeiro. 25 de dezembro. Então tem leilão acontecendo todos os dias, inclusive em alguns casos aos finais de semana e feriados. Então, tem que ficar até... E a pessoa consegue acompanhar isso aí? Ou assim, você fica com as informações privilegiadas, porque a Caixa primeiro comunica vocês. Então, as Ou não? informações gerais, elas estão no site para todo mundo ver. Um dos princípios de leilão é publicidade e dar igualdade de condição para qualquer um que queira participar. Só que a gente não se depara, a gente não para só ali naquela informação inicial. A gente faz um filtro muito mais profundo. Então, importante, tem muito site falso. Tem muito site que replica informação dos bancos. Então, para quem quer pesquisar de forma espontânea, individual, sempre no site do próprio banco. Não pesquisa de forma genérica no Google, não sai pesquisando de forma aleatória, porque a chance de cair num site falso é gigante. A gente tem vários exemplos no escritório de pessoas que nos procuram. Leandro, paguei aqui o boleto de tantos mil para o banco, você pode fazer a transferência, a gente vai olhar, o imóvel foi vendido para uma outra pessoa porque ele comprou num site que não era o site do banco, que o site não existia. Então, sempre no site da instituição financeira. Se o site do banco te remete a um site de um terceiro, de um leiloeiro ou alguma coisa, ok, lá dentro do edital você clica e vai para o site do terceiro. Mas nunca pesquisar sem ser no site do banco, porque tem muito site falso. E como que o pessoal te procura para falar assim, Leandro, eu quero entrar nessa sua lista VIP? Lista VIP, velho. Isso aí vou te falar, dá vontade de até ficar lá de olho. Eu vou falar assim, eu vou entrar nesse trem. Como é que faz? É só procurar a gente lá no Instagram, né, no @HChavesImóveis, que com o maior prazer lá tem os nossos contatos, tem as nossas informações e a gente está à disposição para poder prestar essa assessoria. Literalmente construir esse relacionamento, construir esse entendimento e aí a gente depois pensa nos imóveis que vão cair bem na estratégia de cada um. Perfeito. Uma coisa que agora, pra gente finalizar, a última pergunta que eu quero te fazer. Nós temos hoje... o MP quer ir lá. Vou lá fazer eu quero entrar nesse ramo. O que é o caminho certo?
aprovar crédito primeiro, a entender o perfil de renda. A primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa, como é que é a primeira abordagem que você vai fazer quando ela chegar e te procurar? Ou não tem muita regra com relação a Tem. isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso que a gente está fazendo. Conversar. Entender o que é a sua expectativa em relação ao imóvel. Ah, eu quero comprar para morar, para alugar, para vender. Ah, quero comprar para vender. A minha estratégia é de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então a gente vai entender qual que é a característica do cliente. E, segunda coisa, qual que é a sua estratégia em relação a pagamento? É à vista? É com financiamento? É com FGTS? Então a gente vai fazer uma entrevista, literalmente, pegar esse briefing com o cliente e a gente vai montar o perfil dele. A partir disso eu vou, assim, olha, MP, tem um imóvel na região que te interessa, dentro do seu orçamento, dentro do que a gente definiu como ticket máximo, que pode financiar, então, com crédito já aprovado antes ou com o FGTS já aprovado antes, a gente faz o encaixe e a gente sugere as opções para o cliente interessado. Então, a gente faz essa entrevista, esse bate-papo, preenche ali o perfil de interesse e a gente vai sugerir opções que encaixem dentro da estratégia. Vamos conversar sobre isso. Cara, na verdade eu tenho uma curiosidade. Porque a corretagem, ela me proporciona uma vida muito boa, né? E você também tem uma vida muito confortável. A gente já conversou sobre isso. Você estava indo com seu pai na Argentina e tal, você pode fazer isso. Isso é fruto do nosso trabalho. Eu passei com minhas meninas e tudo, então assim, é muito tranquila. Nossa situação hoje ela é uma situação que ela dá um conforto pra gente viver as coisas boas da vida, né? E a gente pode melhorar isso. E eu sempre penso na questão da segunda renda, eu até conversei isso com o Jefferson que teve aqui. E nada mais legal do que eu trabalhar com essa questão. Só que eu tenho uma preocupação. Né? E achei que aquela era a minha última pergunta, mas eu tenho uma preocupação com relação a isso. Saturação. Hoje, você entende que o mercado de imóveis de leilão, ele está saturado? Você já me deu essa resposta anteriormente aqui, que você falou que tem muito mais imóveis de leilão do que gente que vai comprar. Mas eu falo de saturação, por exemplo. Eu, MP, trabalho em Contagem. Eu tenho meus imóveis em Contagem e tal, de captação. Eu tenho receio de ser. Quanto mais o lugar é habitado, mais ter essa demanda e falar assim, pô, não vou fazer bons negócios, porque o lance vai só subindo e tal. Tá saturado ou não? Você fala assim, cara, pode ir porque ainda tem espaço, tem uma fatia gigante do bolo para ser mordida. De forma geral, não está saturado e a gente vem de um momento muito único que os bancos, durante o período de pandemia e por quase 3 anos, eles não retomaram nada, então a gente tem esse gap, esse histórico acumulado, então os bancos estão retomando o que está inadimplente agora, mais o que ficou represado de pandemia. Então a gente está vivendo um momento muito único nesse sentido. Ah, pois é. Então, já não estava saturado, segue não estando saturado. Agora, alguns nichos específicos, às vezes imóveis os mais baratinhos ali, os imóveis, por exemplo, abaixo de 100 mil reais, em regiões específicas, esses imóveis tendem a ter uma disputa muito maior, porque quem compra para revender, para quem compra para alugar, quem compra para morar. Então, alguns nichos muito específicos, alguns valores, algumas faixas de imóvel, a disputa ela é grande. Mas quando a gente vai buscando movimentar um pouquinho o ponteiro e abrindo leque para enxergar que existem oportunidades na cidade toda ou em outras faixas de valores que inicialmente a gente não imaginava, aí a concorrência, às vezes, ela despenca ou ela até é nenhuma. É arrematação pelo lance mínimo. Então, às vezes o cliente me procura, Leandro, tenho 100 mil reais, quero comprar à vista. Às vezes é legal, mas é um nicho, por exemplo, dependendo da cidade, que é difícil de comprar. Então, às vezes a gente abre o horizonte dele para, olha, por que você não financia uma parte e sobe um degrauzinho para ir para uma prateleira onde a disputa já não é tão grande? Quanto maior. Então a gente segue mais ou menos a regra do mercado geral, porque, tipo assim, a gente entende que o imóvel do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, ele é o mais procurado, é o mais acessado, né? É o mais acessível, na verdade, para as pessoas. O imóvel de mais alto padrão. E acontece muito alto padrão entrar em leilão? Com certeza. Alto padrão, galpão, terreno, indústria. Tem absolutamente todo tipo de imóveis indo a leilão. Absolutamente todo tipo de imóveis. Cara. Nós já vendemos sala comercial, loja, já vendemos galpão, centro logístico, fazenda. Todo imóvel que é dado em alguma operação de crédito como garantia, esse imóvel pode ir a leilão. Cara, que explosão de conhecimento. Pô,
é bom demais. Esse podcast aqui é a melhor, acho que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida, velho. Isso aqui é conhecimento demais, cara. Eu tô muito satisfeito, muito feliz. Leandro, eu acho que a gente cerca alguns pontos aqui. Porque eu acho que vai ter muita gente que vai te procurar depois desse vídeo aqui. E eu acho que as pessoas têm que se inteirar de assuntos relevantes e com pessoas que têm conhecimento histórico, lastro. Eu não tô trazendo ninguém aqui, só deixando claro que parece que as pessoas que estão vindo aqui, cara, todas elas têm anos de experiência nas costas. Eu não trouxe ninguém aqui juvenil. Então, assim, tem conhecimento demais no canal já, cara. E eu tô muito feliz de ter trago você aqui pra falar sobre esse assunto. Eu sempre tive curiosidade, já matou algumas curiosidades minhas, e você tá elucidando, trazendo luz pras pessoas, que é um negócio que dá pra fazer, cara. Cara, e assim, eu recomendo absolutamente todo mundo que maratone os vídeos do canal, porque eu fiz isso, aprendi muito, anotei algumas coisinhas lá de Dá pra insights fazer. pra minha vida, pro meu negócio, pro meu cotidiano. Então, de fato, é muito legal a gente escutar de pessoas que entendem de um determinado assunto. Obviamente, a gente não é dono da verdade, a gente não conhece tudo, mas pessoas que vivem ali o dia a dia daquele assunto e que sabem as dores e que sabem os prazeres que aquele negócio pode proporcionar. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com você, É notório. com os amigos, com as pessoas que estão assistindo. A gente aprende muito mais do que a gente ensina. É o que você falou lá no início, em off aqui na nossa conversa, né? Ah, ser professor dá dinheiro? Diretamente? Infelizmente, o professor não é tão valorizado, mas a gente em sala de aula, a gente tem essa troca diária com alunos das mais diversas características. Então, essa troca é muito rica. Eu adoro isso. Show de bola. E repete pra gente os Instagrams de novo, pra galera procurar lá e quiser fazer de imóvel de leilão, ou então qualquer tipo de imóvel. O Leandro é meu parceiro. Qualquer cliente meu também quiser procurar o Leandro, tá à vontade, viu? Parceiraço meu aqui. Pode falar de novo aí. Então, é o @LeandroHChaves e o @HChavesImóveis. Show de bola. Os dois canais que nos encontram. Show de bola. Pessoal, se inscrevam no canal do Café com MP. Sigam no Instagram também, mp.imóveiscontagem. E em breve, será que vai ter um investidor de imóveis aí de leilão, Leandro? A gente pode voltar depois para trazer um caso real que originou dessa nossa conversa. Quem sabe. Não só o meu, mas como de você aí que está assistindo. Pessoal, agradecer ao Matheus aí pelo todo o suporte aí nas imagens, o Brunão no áudio. E se inscrevam no canal. É muito importante a sua presença aqui. Eu estou trazendo pessoas do mais alto nível de conhecimento, pessoas com know-how, para falar para você do ramo de vendas, do ramo de marketing. E ó, que boom de explosão. Uma explosão total aqui de conhecimento com o Leandro. Obrigado, viu, velho? Eu que agradeço. Tamo junto. Um abraço.